bem-vindos a mais um episódio do Legítimos Podcast, um espaço para conversas reais com gente legítima, que vive o que fala e que fala o que vive. Eu sou o Gabriel Reis. Eu sou o Gabriel Matos. Aqui nesse espaço a gente mostra os bastidores, a gente fala do nosso dia a dia, de conversas reais, de pessoas que estão na lida, assim como nós. Nós estamos cada dia aprendendo, cada dia crescendo. E aqui conosco nós temos uma convidada muito especial, né? Uma convidada que é nossa amiga já de um tempo e está cada dia mais envolvida no âmbito, um âmbito bem legal, um âmbito bem perigoso, sem polêmicas, mas a Amanda Caixeta, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, né? Eu gosto sempre que a pessoa se apresente, nós gostamos aqui de sempre colocar a pessoa para falar quem ela é. Por quê? Porque assim a gente tem realmente a essência do que você fala que é. Então, se apresente para nossa audiência, para o nosso pessoal. Quem é a Amanda Caixeta? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Obrigada à nossa audiência que está acompanhando a gente. Tem uns bastidores aqui. Tá no bastidor. Então, eu fico muito lisonjeada com o convite. É sempre bom a gente ter esses espaços, né, para conversar, para trocar ideia. E sempre tem pessoas que estão, assim... na verdade, eu gosto de pensar que a gente sempre encontra algum público, né? A pessoa tem ali o coração aberto para ouvir algo que a gente tenha a compartilhar, ou vocês apresentando, ou a pessoa que senta aqui do outro lado para receber as perguntas e tentar responder à altura. Mas eu fico muito feliz de coração pelo convite. E, bom, eu sou jornalista por formação, sou filha do seu Cleber e da Dona Rosa, moro lá em Aparecida de Goiânia e me envolvi recentemente em umas situações aí que eu tenho um nome no inquérito da Polícia Federal, coisa muito tranquila, assim, de saber. É isso, eu gosto de pensar que, primeiramente, eu sou filha de Deus, pela graça dele, sou filha do seu Cleber e da Dona Rosa, escolhi uma profissão em que eu tenha a felicidade e a graça de gostar do que eu faço e ser remunerada por isso, porque nem sempre dá certo. Eu considero que é um privilégio hoje estar fazendo o que eu faço, estar vivendo um sonho mesmo na minha profissão. E fico feliz de poder compartilhar, de poder expressar como é que o jornalismo pode ser, do ponto de vista bom, que é uma profissão que está meio surrada. Tem muitas pessoas que a gente tem muitas críticas, e críticas que eu considero legítimas. Eu sou uma crítica da imprensa como ela se posiciona, né? Tem um viés político, ideológico que é nítido, todo mundo sabe qual é. A maioria, né? Não todos. Mas eles dizem que eles não têm, que eles são neutros e eles usam dessa prerrogativa para falar assim, não, mas a gente é imparcial e a gente está falando a verdade. E não é. Porque são pessoas que recebem dinheiro de algum grupo, que tem viés por trás, que tem uma forma de apresentar o jornal, Sim. que é uma forma de construir a redação, de construir a pauta que vai ser apresentada. Então, tudo isso tem um viés por trás, tem uma forma, tem um pensamento crítico, político, filosófico, religioso por trás. Então, você não pode dizer que você é imparcial, eu não concordo com isso. Então, fico feliz em ser um pequenininho, uma famíliazinha pequenininha, que consegue expor, trazer esse ponto de vista diferente a respeito do jornalismo. Ótimo. Vai lá? Bom, é isso aí. Então, nós temos uma primeira pergunta para você. O que te levou pro jornalismo? Conta, né, Gabriel? A gente tem que pagar a conta. Né? Na verdade, assim, a gente estava conversando nos bastidores, eu sempre gostei de política. Sempre, sempre, sempre. Eu era uma criança que assistia propaganda eleitoral gratuita e ficava, meu Deus, eu preciso. Colecionava santinho, pegava adesivo na rua, e era assim, amplo, pegava do PSDB, de tudo qualquer partido. Não, eu quero esse santinho assim, chamava atenção, achava bonitinho, pegava. Então, sempre gostei de política. E eu gostava de arquitetura, eu gostava de desenhar. Mas quando eu até passei em arquitetura, quando eu vi o tamanho da grade com contas, e eu tenho uma dificuldade com matemática básica, eu falei, não vai dar. Então, eu vou ter que partir para outra coisa. E aí, eu tinha a opção do jornalismo, cheguei a cogitar direito, mas eu não me via como advogada atuando numa tribuna, aquela coisa toda, eu não gostava. Acho que jornalismo ou relações internacionais talvez seja... Relações internacionais eu precisaria parar de trabalhar, na época eu não podia, tinha que pagar conta, né? E aí veio o jornalismo. Falei, cara, acho que eu consigo juntar o jornalismo com a política, que era o que eu sempre quis fazer. Foi encaminhando. Eu trabalhava, na época eu comecei a faculdade no plano de saúde, uma auditora, não tinha nada a ver com jornalismo. E chegou um ponto que eu precisei fazer uma escolha. Meu tio me orientou muito. Ele falou, olha, talvez no começo você vai ter que trabalhar de graça. Os adolescentes hoje em dia pensam assim, que a gente já começa ganhando muito dinheiro e tal, e a gente sabe que não é assim. E ele falou, olha, você vai precisar fazer uma escolha. Aí eu abri mão de trabalhar num lugar que era tranquilo, podia estar lá até hoje se quisesse, o pessoal tem uma relação boa até hoje. Aí saí, fui para os estágios da vida e aquela coisa.
Então, veio da política, veio pelo gosto da política. Não foi uma coisa assim, não, eu quero ser jornalista, quero trabalhar com William Bonner, não. Não, nunca foi esse o intuito. Sim. Eu sempre gostei da ideia de estar do outro lado do microfone, para responder perguntas, e não para fazê-las. E tive a oportunidade de fazer os dois, mas eu falei, cara, eu quero falar, eu sempre gostei de dar opinião, né? Às vezes nem sempre a pessoa pediu opinião, tava lá, nossa, mas será que você não quer uma opinião nisso aqui? E aí, não, é no jornalismo mesmo que eu encontrei essa oportunidade, e tem sido muito bom. Tanto que eu tô aqui, ó, no Legítimos agora. Com certeza. A gente acompanha seu trabalho e é muito legal a gente ver que você ser uma jornalista que tem esse posicionamento, né, acaba que você tem muito hater. E tem muita gente que ataca, muita gente contra, enfim. Mas assim, ainda falando assim da sua carreira, do seu início e da sua entrada. De lá para cá, quais foram os maiores aprendizados que você teve? Se você puder dar aí 3 palavras que meio que resume aí o que você aprendeu até hoje, o que você passou até hoje na sua carreira. Eu acho que constância é uma palavra que engloba muita coisa, tanto a constância para permanecer, para saber que leva tempo para construir algo, para você ganhar dinheiro com isso leva tempo. Como eu falei, eu comecei, saí de um emprego estável, tranquilo, que eu podia dar lá até hoje. Trabalhei lá quase 5 anos, mas eu precisei fazer uma escolha e tive que ser constante nela. A segunda, eu acho que, apesar de ser uma profissão onde eu falo, eu precisei e preciso aprender ainda, cada dia mais, o poder do silêncio. Nem sempre a pergunta é bem-vinda, nem sempre o momento é bem-vindo, você perguntar algo, e nem sempre uma opinião é bem-vinda. Então, acho que o poder de saber fazer silêncio, simplesmente observar, é importante. E o outro é valores. Você tem que ser fiel àquilo que vem anterior à sua profissão, anterior ao trabalho. São seus valores, sua família, sua fé, e eu acho que essas 3 que resumem. Assim, aquilo que faz a gente, pelo menos comigo foi assim, sabe? De, não, é isso que eu quero, mas eu preciso preservar isso aqui. Todo dia um pouquinho disso. Sim. E na sua jornada no jornalismo, como é que você foi parar na imprensa política? Conta pra gente. Foi assim. Eu, uma vez, em 2018, estava numa manifestação do Bolsonaro, eu ainda trabalhava nesse plano de saúde. E aí eu vi algumas pessoas, pessoal com microfone. Falei, nossa, será que são pessoas que são de direita também, que são conservadores? E como é que é isso? Eu vi um pessoal do MBL, sim, eu já fiz parte do MBL, não é algo que eu me orgulho, mas todo mundo erra, todo mundo peca. Então, eu me arrependi, fui aos pés do Senhor, falei, Deus me perdoa por isso. Mas aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas que eu tenho como amigos até hoje. E na época era um movimento, assim, ativo, que era contra a Dilma, contra o Lula. Eu falei, cara, é isso, né? E fui atrás desse povo. E saí correndo mesmo. Falei, nossa, como é que faz para conversar com vocês e tudo? Eu já tinha feito aquela escolha, né, que eu comentei. Meu tio falou, Amanda, e aí, você vai querer continuar no seu emprego estável ou você vai querer fazer o que você está estudando para tentar, assim? E aí eu falei, não, eu vou atrás desse povo. E fui. E são pessoas que hoje são meus amigos ainda, a gente caminha junto. Então, foi gradativo, sabe? Muita coisa eu vejo que foi sorte, mas uma sorte da parte de Deus mesmo, que é algo que eu sempre quis, eu sempre me vi assim, nossa, eu quero falar, eu quero comentar política, eu gosto muito de política. E começou numa manifestação do Bolsonaro em 2018, lá na Praça Cívica, em 85 ali, descendo, falei, gente, eu vou atrás desse povo. Fui, quase todos eles hoje estão na política, graças a Deus, são pessoas de direita, são pessoas que lutam pela liberdade, pelos valores e princípios da fé cristã, e deu certo. Deus colocou a mão ali e falou, vou ter misericórdia dessa menina aqui, ela fala umas besteiras de vez em quando, mas assim, dá pra passar. E de repente comecei, eu falei, não, então eu quero frequentar a Câmara, eu quero ver como funciona, eu comecei a estudar, comecei a ver vídeo de gente que eu gostava de ouvir opinião, comecei a consumir aquilo loucamente. Eu acordava, nossa, vou assistir o vídeo de quem hoje? Bebia muita referência de muitas pessoas assim, que estavam nas ruas, na época estava muito ativa essa coisa de manifestação e tudo. E aí eu comprei alguns livros. O primeiro livro que eu li foi foram 2, na verdade, que me marcaram. Uma do Rodrigo Constantino, que é meu autor brasileiro favorito, disparado. Hoje eu tenho a oportunidade de vez em quando mandar um zap lá pra ele. Tá? E aí consta, tudo bem. Mas ele sempre quer saber do meu chefe, mas de vez em quando ele já me manda um abraço. E é uma pessoa que eu admiro muito, porque passou por muitas fases de pensamentos. Foi libertário. Chegou ali naquela posição mais liberal, até falar, não, eu sou uma pessoa, um liberal conservador. Então, o processo dele também foi gradativo. E o segundo é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal. O meu chefe é Gustavo Gayer, que me perdoe, mas o meu deputado favorito é o Luiz Felipe, todo mundo sabe disso. E por daquela coisa histórica, eu sempre gostei muito de história. E
Falei, não, preciso ler alguns livros também. E consumi Olavo de Carvalho, até que eu descobri que eu gosto mais dos alunos do Olavo do que da forma como o Olavo falava. Ele é mais bravo, fala muito palavrão, aquela coisa. Às vezes você confunde a pessoa do estudo dela, mas bebi da fonte demais do professor Olavo. Os alunos dele, tem um Flávio Gordon, nossa, tem um livro dele muito bom, chama A Corrupção da Inteligência. Foi o terceiro livro que eu li, eu já li ele outras vezes também. De vez em quando eu volto lá, isso aqui era esse aqui que o Flávio Gordon falou. Então, foi gradativo, mas precisei passar pela permanência, até hoje aprender o silêncio e tentar preservar esses valores, sabe? E manter a sanidade, né? Isso é difícil. Isso é difícil. Não ficar doido. A questão quando a gente fala em política, né? Muita gente tem uma ideia errada. E eu acho que como você está dentro, você consegue trazer realmente o que é de verdade, o que acontece de verdade nos bastidores da política. Queria que você explicasse para a gente, para o pessoal, o que acontece nos bastidores. É o que realmente o pessoal vê na mídia, não é. A gente sabe que tem muita mentira, mas até antigamente era só a TV, né, que a gente tinha acesso às informações. Hoje a gente tem internet. Mas nós temos, como tem internet, tem várias opiniões e vários canais. Cada um vai puxar para um viés. Aí eu queria saber da sua opinião, como que é os bastidores da política, como que é a rotina de quem trabalha lá dentro, o que acontece lá que as pessoas não sabem, aqui vendo pela tela do celular, que seria interessante elas saberem. Olha, tem um nível de bastidor que até eu tenho curiosidade para conhecer. Por exemplo, eu fico imaginando os grandes poderosos da alta cúpula da justiça, pessoas que têm acesso a essas altas cúpulas, como é que deve ser esses momentos? Às vezes eu fico, gente, será que existe um grupo de pessoas, aquela coisa assim, até parece cena de filme mesmo, sabe? Será que tem um grupo de pessoas que senta para tomar decisões sobre as nossas vidas? Como é que vai ser? Esse nível de bastidor eu tenho curiosidade também. E lá em Brasília, eu trabalhei lá no Congresso, que era um sonho de criança, também trabalhei lá, porque eu ainda trabalho na Câmara, mas eu fico aqui no escritório de Goiânia e vou a Brasília só quando precisa mesmo. E passei quase um ano lá. E são pessoas, sabe? São pessoas com ideias, pessoas... você vê o Nicolas, por exemplo, passando, e é uma pessoa. É um homem de família, a esposa dele já passou lá, é um ser humano. Então, assim, às vezes tem muito vislumbre. Ai, meu Deus, o Congresso, as grandes decisões. Gente, tem projeto de lei lá que deve ter, assim, uns 17 anos que está parado. Então, tem um vislumbre muito grande de que a lei vai ser imposta e vai acontecer uma transformação. E, para mim, a experiência que eu tive é que, assim, aquela estrutura tem um certo atraso. A gente não consegue fazer grandes coisas lá dentro. Então, esse é um tipo de bastidor que eu acho que a população talvez não conheça tanto, que é pensar assim, não, eu vou eleger um deputado, vou eleger o Gabriel, e o Gabriel vai fazer acontecer. E não é assim. Por exemplo, acontece uma situação em que o Ministério do Lula, aconteceu recentemente, os Correios apresentaram um contrato, fizeram uma contratação sem licitação no valor milionário. Qual que é o papel do deputado? Ele pode interpelar o TCU. Aí o TCU vai lá, faz uma análise, e tudo isso leva um tempo, tá? Uma escala de tempos. E o TCU fez uma análise, aí emitiu um relatório para abrir uma outra investigação, onde vai analisar se houve, e aí nesse processo a licitação pode, o contrato sem licitação pode ou não ser cancelado. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Uma série de etapas. Então, esse bastidor, acho que é importante trazer, que não é pela lei, pela força da lei que as coisas acontecem. E a outra é que tem pessoas más, tem pessoas que se unem naquele lugar, infelizmente, para trazer o mal. Às vezes, assim, é até uma atmosfera ruim, não é um ambiente que eu acho que é saudável. Acho até meio insalubre lá. Primeiro, por ser debaixo da terra, que a gente anda naquelas esteiras lá de uma parte para outra, é gigante. Eu já andei quase 10 quilômetros numa quarta-feira lá. Uma correria, aquela loucura de salto, foi uma experiência horrível. Depois comprei um tênis. Falei, não vim de salto na quarta-feira. Comissão de Educação, Comunicação, não sei o quê. E a outra é isso, tem pessoas que são más, que realmente estão mal intencionadas lá, que apresentam coisas horrorosas. Você pega um projeto que às vezes não tem nada, mas tem um famoso jabuti, você vai lá, tem uma coisa sobre aborto. Meu Deus do céu, não dá tempo de ver o nível de maldade dessas pessoas. Isso é real. E tem pessoas, como as pessoas que eu tenho a felicidade de conhecer, por exemplo, o Gustavo, que é meu chefe, a equipe do Nicolas, a gente era vizinho de gabinete, então conheci muitas pessoas da equipe dele, a deputada Bia Kiss, a deputada Carol Detone de Santa Catarina, que são pessoas que fazem, que tentam fazer. Porque fazer e tentar é diferente. Mas que tentam todos os dias. Que sentam, analisam esses projetos, que tentam identificar esses jabutis.
que mandam assessores na Conferência Nacional de Educação para ver o que está acontecendo e descobre que tinha bottom em apoio ao Hamas que degolou bebês em Israel. Então, esse é um tipo de bastidor também, sabe? Sim. E você é uma voz ativa nesse ambiente polarizado. Como é que é ser uma mulher opinativa nesse ambiente político, onde as emoções elas estão sempre assim, flor da pele? Porque essas situações deixam... Enfim, como é que é isso para você? Olha, como assessora, tem diferença de ser como uma pessoa ativa. Certo. Como assessora, o meu papel é tentar conter um pouco das emoções da pessoa para que eu trabalho, que é uma pessoa já mais incisiva. Ah, Gustavo, por favor, não posta isso não. Não, vou tirar a senha do seu Twitter de você, não faz isso e tal. Então, tem essa diferença de estar nos bastidores, de tentar facilitar o trabalho dele. De tentar antecipar alguns problemas e, olha, isso aqui, essa sugestão, vamos tentar trazer uma estratégia assim para a rede social e tudo. Apesar que ele é, por si só, muito criativo, ele é quase autossuficiente no trabalho. Ele só não consegue fazer tudo, que é muita coisa que ele faz. Eu gosto muito de trabalhar com ele. E a outra, como pessoa ativa, é diferente porque você se expõe, né? Então, você traz aquela coisa para você. Apesar de sempre ter gostado da ideia de aparecer, eu sou um pouco tímida, parece que não que eu falo muito, mas às vezes eu fico, nossa, será que, como é que é esse ambiente, você tem que fazer aquele estudo do local e tudo, mas de coração tudo dá certo, sabe? Eu atribuo tudo muito à graça de Deus, eu nunca sofri machismo, por exemplo, eu me considero feliz por isso, que é fruto de oração também. Deus, por favor, me ajuda a caminhar com pessoas que estão alinhadas, ou quando eu me deparar com um pensamento diferente, para eu ter sabedoria de lidar, de não querer socar a pessoa que é do pessoal. Às vezes dá vontade, sabe? Sim. Ainda mais a gente que é mulher, a gente fica com raiva ali, a pessoa faz um comentário, sei lá, mas e esse cabelo seu? Você tá... E essa roupa sua? A mulher tem essas coisas chatinhas, né? Mas é pela graça de Deus, sabe? Pra gente ter o domínio próprio de não voar na pessoa, de não falar uma palavra, não sei o que e tal, de não deixar o negócio extrapolar. Mas é aquilo, eu volto naquilo que eu falei. Você tem que tentar saber o horário do silêncio, o horário do falar. E acho que o mais importante, Gabriel, é ter segurança no que você vai falar. Primeira vez que eu participei de um debate, eu sempre estava já ativa, né, fazia entrevistas, essas coisas, mas eu nunca tinha debatido numa rádio. Debatia só na faculdade. E muito, porque, meu Deus, fazer jornalismo sendo conservador não é fácil. E falar, não, vem debater na Rádio Bandeirantes. E fui, aí eu fui conversar com pessoas mais experientes, o Gustavo e o Fred. O Fred Rodrigues foi candidato a prefeito de Goiânia e quase chegamos lá. E aí eles falaram, falei com os dois em momentos separados, e eles falaram a mesma coisa para mim, mano, você está do lado da verdade. Encontre um jeito de falar o que você acredita, você está do lado da verdade, você defende o que sua fé te ensina, o que sua mãe e seu pai te ensinaram. Eu falei, putz, é isso. Você vai aprendendo, vai ficando mais fácil. A primeira vez que eu debati, eu tremia, anotei, gente, eu escrevi, eu tinha uma agendinha tipo essa sua, Gabriel, mais feia, só que acho que era de um banco lá, não vou fazer propaganda de graça. Gente, eu escrevi assim umas 7 folhas, não deu pra ler nada. Eu tentava folhear assim, a outra menina era presidente da Uni, então ela já falava, eu assisti todos os vídeos dela que ela tinha na internet para me preparar para aquilo. Então, acho que o preparo te faz manter a calma. Mas é na hora, na lida ali, senão... Aí quando você vai discutir com uma pessoa que tem uma opinião diferente, né, é bem complicado você não grilar e falar assim, cara, mas você tá errado, seu animal. Dá vontade de... Às vezes. Às vezes você escuta uns absurdos. Eu debati com gente do PSOL, gente que defende MST, ai, nossa, cara, difícil. Não, pra gente na família, tem hora que quer esganar um primo, esganar um tio. Não. E aí você... Eu posso contar uma coisa? Tem um primo meu, hoje em dia ele é conservador, assim, ele não é uma pessoa ativa politicamente, mas ele é extremamente conservador. Vem de família batista, tal, meu primo, amo ele demais. Só que ele teve uma fase adolescente. Ele é extremamente inteligente, ele fala russo, ele entende latim, ele fala inglês fluente, ele é aquele primo que você olha, mas graças a Deus, como a gente se dá bem, às vezes aquela pressão, nossa, mas esse é o primo que faz medicina, tá? Não, com a gente não tem isso, ele é maravilhoso, eu amo muito ele. Ele é muito inteligente, ele sempre foi crítico. Aí uma vez ele é mais novo que eu, e veio numa época da adolescência dele, ele falou assim, você não vai desperdiçar seu tempo votando em Bolsonaro, não, né? E eu horrores militando, dizendo, ai, Zé, e eu falei, não sei não. Sabe por quê? Eu falei, cara, eu amo meu primo. Eu não vou debater com meu primo. E outra, meu primo é adolescente, ele tá na escola, ele nunca tinha assinado um contra-cheque, nunca tinha visto um desconto do INSS, nunca tinha visto lá o desconto da Receita Federal. Meu Deus, como é doído esse negócio.
Aí ele foi estudar fora, voltou pro Brasil e foi dar aula de inglês. E aí falei, e aí? Ah, vamos ter aquela conversa, esperei anos, tá? E eu coronando aqui, ó. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Eu falei, e aí, como é que tá seu desconto? Ele, Amanda, isso é um absurdo. Que tanto de imposto? Pronto, o Senhor fez a obra. Entendeu? E uma outra coisa sobre isso, Gabriel, Debateu a verdade, né? com família, é uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que é esquerdista. Tá? Então, com família, eu tenho essa posição. Vale a pena? Nem sempre, sabe? Com esse primo meu, por exemplo, eu esperei a hora certa, Deus pôs a mão na consciência dele lá, fez ele declarar uns impostos. Aí, nossa, o menino hoje é extremamente conservador, ele não suporta. Ah, não, aumento de imposto, ele fica. Falei, pronto, tá concluído aqui, a hora tá pronto. Foi curado. E a outra coisa é assim, ó. Eu sei que nem todo mundo tem essa sorte, eu me considero muito sortuda com isso. Eu tenho grandes amigos que são de esquerda. E eu sou uma pessoa que debate com esquerdista toda semana eu tô lá, debatendo com esquerdista, brigando com alguém do pessoal. Mas eu tenho melhores amigos que são esquerdistas. E por que isso não afeta? E isso foi um conselho de um amigo meu de esquerda, que é o Pedro, e eu amo muito ele. E é o seguinte, ele passou por um problema de saúde, e aí na época das eleições a gente muito aquela coisa, né, eu falei, nossa, como se meu amigo de esquerda, não sei o quê, você fica naquela coisa mais ativa, né? Mas aí esse meu amigo Pedro, ele conversou comigo e falou, Mandinho, quando eu tive aquele problema de saúde, quem me ajudou foi um amigo meu, que a pessoa que mais me ajudou era uma pessoa que não tinha o mesmo pensamento político que eu. Ele falou assim, então, isso não vai afetar a nossa amizade. E falei, é isso. Né? Tem um outro amigo meu, o Alexandre, de esquerda, meu amigo desde a época da escola, e a gente brigando, e eu levei ele lá para casa, e dei uma aula para ele lá, e ele, é amiga, não sei o quê, eu não gosto do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Ele fez o Hélio Horrores e tudo. Mas assim, passou as eleições, a gente foi no show da Bonnie Tyler. Amiga, acabou, vamos. Então, assim, tem coisas que simplesmente não vale a pena. Eu, apesar de debater, eu não gosto de brigar. E eu entendo que tem coisa assim, que eu não tenho poder de convencer ninguém. Eu venho aqui, a gente vem aqui, conversa, debate um ponto, mas você querer enfiar um conjunto de ideias para uma pessoa, que é o que a esquerda faz, eu não acho legal. Eu acho que tem que dar o espaço da pessoa amadurecer. Eu preciso amadurecer todos os dias, vocês eu sei que também. Sim. Aí enfiando ideia é muito chato. Você se torna um militante, ninguém vai querer conversar com vocês, é muito chato. Gente, não milita, pelo amor de Deus. É muito chato. Porque a pessoa parece que ela não quer mostrar o argumento dela, quer provar que ela tá certa e você tá errada. Virou uma briga de ego já. E aí tem aquela coisa da censura, que é de usar meios de te calar. Seja num debate, seja por vias jurídicas, igual a gente está vendo. E eu nunca vi, por exemplo, até hoje, uma pessoa de direita querer censurar a outra. Tem uns malucos aí, eu tenho certeza, né? Mas eu vejo pessoa de esquerda fazer isso o tempo todo. A exemplo do que a gente está vendo na esfera jurídica do Brasil. Tem jornalistas hoje em dia que estão exilados do Brasil porque não tem liberdade de imprensa aqui. Já aconteceu alguma coisa relacionada a isso contigo? Censura? Já. Não foi uma censura, assim, nos termos que a gente imagina. Ver alguém lá e falar, olha, você está proibida de falar. Mas eu trabalhei para o governo do Caiado, quero mandar um abraço, inclusive, Caiado. Vem as minhas discordâncias, mas assim, nossa, Dona Gracinha, uma querida. Eu fui convidada para trabalhar no governo. Tô brincando, minha gente. Tenho, assim, acho que ele faz um bom trabalho na segurança pública, mas eu tenho sérias discordâncias sobre o que o governador faz. Apesar de realmente achar que ele faz um bom trabalho na segurança pública. Aí eu fui convidada para trabalhar no governo, e aí uma amiga, eu Desirê, na época ela era subsecretária, e fui. Eu falei, nossa, agora, tinha acabado de sair da faculdade, antes da pandemia. Aí eu escrevia já no portal do Papo Aberto, que é o GM, outro amigo meu, que é esse que eu achei na manifestação do Bolsonaro lá em 2018. Fez amizade lá. Fiz. Networking. Gente, manifestação é isso, é fazer contatos. Aí ela me convidou e fui. Só que eu escrevia nesse portal de forma voluntária, não ganhava dinheiro nem nada. E aí tinha um maluco que falava, fazia uns vídeos na internet, não sei o que, a família, não sei o que, doutrinação, e eu sabia que ele era professor de inglês. Uma vez eu vi um vídeo dele com os filhos, buscando os filhos de Darth Vader. Falei, poxa, eu quero ser amiga desse cara. Um dia eu cheguei numa rádio, ele tava lá, eu descobri que ele era o Gustavo Gaia. Eu não o conhecia pessoalmente, eu seguia, porque eu achava ele divertido. Tinha umas diquinhas de inglês lá que eu gostava. E eu tava no governo, isso foi no começo de 2020, eu o conheci em 2019. E como eu já tinha o conhecido, eu sabia que ele era esse cara legal, começaram a fazer algumas acusações contra ele, que ele tinha participado de uma manifestação em Brasília e agredido enfermeiro. Eu falei, gente, é mais fácil a enfermeira agredir ele. Ele é muito tranquilo nesse ponto, apesar dele falar muito e ser incisivo na fala. É uma pessoa totalmente tranquila para conviver, não é agressivo, violento, nada disso. Eu falei, gente, não tem como isso aqui ter acontecido. Escrevi uma matéria defendendo ele. E aí, como ele estava com desafeto no governo na época, o Caiado tinha mandado ele para a delegacia, porque ele estava falando contra o lockdown, aquela coisa. Aí eu fui convidada a me retirar do meu cargo.
Na página 12 do Diário Oficial, tá lá, o governador, no uso das suas atribuições, decide exonerar a servidora Amanda Oliveira Caixeta, assinado Ronaldo Caiado. Eu não sabia, os meus superiores não sabiam, e assim, é um tipo de cala-boca, né? Não chega a ser uma censura da forma como a gente imagina, né? Mas é um cala-boca. Você tá comigo, você tem que ser subserviente, você tá declarando apoio, escrevendo uma matéria, eu nem citei o governador na matéria, tá? Foi só, assim, uma coisa aleatória. Falei, não, o Gustavo Gayer e tal, tá sendo acusado e tal. Gente, isso era no Jornal Nacional. Na época ele não era famoso, ele só era um professor que gravava um vídeo. Mas isso acabou prendendo a gente. Eu tento me demitir, ele tenta me demitir, mas não dá certo até hoje e tal. Então aí, então assim, acabou sendo uma oportunidade até. Então. Obrigada, dona Gracinha. E assim, Amanda, como é que é essa questão de... Qual que é a diferença entre você ser jornalista e ser uma comentarista política? Quando eu estava nas redações, eu não emitia comentário. Mas quem lia as minhas matérias sabia que eu tinha um pensamento crítico. Eu não, por exemplo, eu vou falar que o copo é de vidro, ele tem água dentro. Eu não vou falar que, segundo o que sou cristã, que sou conservadora, que sou Bolsonaro Norte e Bolsonaro Nordeste vai 17, agora vai 22. Não tem por que eu falar isso, eu vou dar informação. Então, no jornalismo, para escrever um texto informativo, é isso. Mas por que eu digo que até aí você está sendo imparcial? Você está sendo parcial, na verdade. Porque, assim, a pauta é um recorte. A informação é um recorte. Se eu vou noticiar que esse copo aqui é de vidro e tem água dentro, eu vou ter que escolher um ângulo para falar do copo. Eu vou ter que escolher uma quantidade de água. Eu vou falar que ele está meio cheio, que ele está meio vazio. Vocês concordam que não tem informação no todo? Que tem uma mesa, que tem um microfone, que tem um Gabriel aqui, que tem um estúdio, uma estrutura. Então, é um recorte da informação. Então, a partir daí, eu já não estou sendo parcial. Não estou sendo imparcial, estou sendo totalmente parcial. Mas, ainda assim, é um texto informativo. Mesmo que eu escolha um recorte através do qual eu vou dar essa informação para as pessoas. E, como comentarista, eu tenho essa liberdade. Mas, assim, uma coisa que é importante, que eu aprendi com essa maturidade de ter sido demitida lá em 2020, quando tinha algumas contas para pagar, né, tal, foi que você tem que entender o ambiente, que é aquela coisa do aprendizado do silêncio. Hoje, se eu tivesse maturidade, aliás, se naquela época eu tivesse a maturidade, será que eu teria escrito aquele texto? Que bom que não, porque isso me deu uma oportunidade de conhecer pessoas que defendiam as mesmas coisas que eu. Mas como comentarista tem que ter essa percepção, porque tem algumas rádios, por exemplo, que não aceitam, que têm contratos com o governo do estado, com prefeituras. Aí eu vou chegar lá e vou comprometer a rádio. Então, esse não chega a ser uma censura, mas é uma... Vocês entendem? Por isso que eu falo que a imprensa não é imparcial. Entendeu? Você tem que ver ali o grupo, se você pode falar algumas coisas. Você vai numa rádio, na TV Brasil Central, já debati lá. É do governador. Se eu chego lá e falo mal do governador, não vou ter oportunidade de falar lá mais. Mas aí eu quero levar outras pautas importantes. Quero falar da censura que tem acontecido no Brasil. Então tem que fazer uma escolha. E eu vou criticar o governo ou eu vou falar de outras coisas? Se você tiver bom senso, você consegue aproveitar aquele espaço para trazer uma contribuição, trazer uma ideia diferente. Exatamente. Aí você gasta isso simplesmente criticando, ninguém vai escutar essa crítica, ninguém vai mudar nada na vida dele. Mas, assim, graças a Deus, a gente tem tido espaços bons, sabe? Tem a Rádio Sucesso, onde eu debato toda quarta-feira com a Ravena, a gente fez faculdade junta, e é pessoa maravilhosa do jornalismo, que tem uma opinião política também, mas que dá oportunidade para os convidados. Então, tem programas que você tem total liberdade, que é o caso do programa dela. Mas já tem emissoras que não, que você tem que fazer aquele... Você tá lá na TV Brasil Central, você vai falar mal do Caiado? Ou do governador que estiver no exercício do mandato? Não tem como. Sabe? Você vai chegar na Globo, você vai falar mal do Lula, você nem entra. Entende? Então, assim, acho que é saber ponderar hoje em dia. Até onde o debate ele é realmente bem-vindo. E a gente fica indignado vendo de cá, né? Toda a campanha política, a gente vê, eu particularmente fico muito grilado, como cada imprensa ela noticia as coisas de uma forma totalmente enviesada. E aí eu fico vendo a mesma notícia em vários canais diferentes para ver essa comparação aí, para ver quem está realmente pro lado de cá, quem está pro lado de lá. Porque eu sei que até pro lado, que é o meu lado, né, o lado da direita, também vai ter, a pessoa vai pegar o recorte que evidencia mais, como você falou, vai pegar o ângulo que favorece mais a opinião dela. Narrativa. Isso, vai construir a sua narrativa. Beleza, tá tudo certo. Então, eu olho do lado esquerdo, olho do lado direito, para eu tirar minhas próprias conclusões. Você e pensar...
Você pensa, não sou um asa, não sou um animal. E isso é legal, porque a internet deu pra gente essa oportunidade. Na época dos nossos pais não tinha. Era só a Globo ali, outras emissoras, mas a Globo dominava. Se eu não me engano, é a maior emissora da América Latina. Então, eles têm um universo de formas de dar informação e o monopólio ainda é deles. Mas a internet quebrou isso. Porque, por exemplo, a audiência tem como, se tiver ao vivo, chega lá no comentário, não gostei do que a Amanda falou. O cabelo dela tá parecendo da mortiça da família Adams. Olha, o comentário, a pessoa que adota lá tem essa liberdade e a internet deu. E tem gente que vai lá e quer podar isso, que é o que está acontecendo agora. Tem uma série de projetos lá em Brasília que estão tentando barrar e censurar as redes sociais de todas as formas que vocês imaginarem. Isso é um bastidor. Essa não tinha nada. E essa barração já vem um tempo, né, que está sendo discutida, Nossa, que a gente vem falando, mas desde quando o Lula foi eleito, a gente já está com medo dessa censura, já está esperando ela chegar e ver se tem... E olha então que é legal, você que é uma pessoa que tem um posicionamento político, consome o outro lado. Consome o seu lado, consome o outro lado. E acho que é isso que as pessoas têm que fazer. A exemplo até de Paulo lá, acho que foram os bereanos, né, que ele elogiou porque eles estavam conferindo, tá falando isso aqui, deixa eu ver que na palavra isso é isso mesmo. E é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer para todas as esferas. Para as amizades, para as esposas de vocês, a esposa não, que a esposa sempre tem razão. Para tudo. Agora imagina se vai lá e poda vai lá e derruba uma rede social, derruba uma ferramenta onde a pessoa tem a oportunidade de ir lá e fazer um comentário. Isso é horrível. No caso do Brasil, a gente não está encaminhando para uma ditadura, né? Eu acho que a gente já está bem no percurso há muito tempo. Mas é muito triste que a gente está vivendo esse tipo de coisa e aí vem um jornalista, por exemplo, participei de uma sessão essa semana de homenagem a alguns jornalistas, e aí teve uma pessoa lá, mas não sei o que da vacina, porque a nossa cidade vacinou na frente, mas teve um governo genocida. Ela não falou com essas palavras, mas outras pessoas falam, tem um governo, né, que não facilitou a vacina. Mas peraí, sua cidade vacinou na frente, mas teve um governo federal que precisou comprar. Mas não foi o Bolsonaro que fez isso, não. Como assim? Para um lado é bom, para o outro é bom. Entende? Então, assim, que bom que tem internet. Mas tem os próprios jornalistas que vão lá e não, você tem que confiar só nos meios de comunicação. Por quê? Porque é você que determina o que é a verdade. Mas é porque a gente tem uma forma de uma estrutura de construção de pauta, aí não sei o quê. Mas um fato você vai contar o fato sobre o seu ângulo aqui, vai apresentar para a pessoa. Por que eu não quero que o Gabriel, que está vendo o copo daqui, de onde eu não consigo ver, não possa ter a oportunidade de propagar essa informação também? Vocês lembram um caso, acho que foi na época das enchentes lá do Rio Grande do Sul, que estava tendo umas barreiras lá para os alimentos chegarem. O SBT foi lá e noticiou essas barreiras. Outras emissoras não deram a mesma notícia. E teve jornalista contra a jornalista que deu notícia de outro ângulo. Que isso, gente? Teve, porque eles queriam colocar nota, né, para falar que era do governo, alguns caminhões. E aí quem colocou isso na rede social foi caçado, foi processado como se fosse mentira, fake news. Esse termo fake news já é um termo, né, que, pelo amor de Deus. Não, tem umas palavras em e tem um detalhe. Aí as mídias ajudaram muito, porque no Instagram nós acompanhamos muitas pessoas bem-sucedidas com poder aquisitivo altíssimo, empreendedores, empresários, que fizeram um excelente trabalho nesse período, e que noticiaram constantemente todos os dias. Então a gente batia essa informação que estava no Instagram, né, dessas pessoas, com o que estava passando no jornal ali, e falava, cara, a conta não fecha. O que está acontecendo aqui? E ficou muito perceptível que, vou falar rasgado, porque era mentira o que eles estavam dizendo no jornal. Era mentira. Mas aí, se você falar isso para um jornalista militante do jornalismo, que para mim é pior que o militante político, é o militante do jornalismo. É aquele que vê, não, mas a imprensa é o quarto poder da democracia. Tá bom, é um poder importante. Eu defendo a liberdade de expressão também. Sabe quem não defende liberdade de expressão? Os jornalistas. Eles falam, não vou generalizar, mas a maioria, alguns, vamos arrumar um problema para mim. Uma galera lá, já estou no treino da Polícia Federal, se eu arrumar problema com o jornalista, nem misericórdia, meu pai não vai ficar chateado comigo. Mas tem alguns jornalistas lá, militantes do jornalismo, e, mas não sei o que. Gente, deixa o povo falar, deixa o Gabriel, a Amanda, o nosso amigo que está na técnica ali, pegar o celular e dar a informação. E aí a própria pessoa vai lá e faz a checagem do fato. Por que é fake news se a outra pessoa está falando? É porque você que determina a verdade. Uma coisa que me irrita é isso no jornalista. Eu sou uma crítica, não do jornalismo, mas dos jornalistas. Militantes jornalistas.
Que é aquela pessoa que fala assim, não, eu sou imparcial e eu dou o fato. Você não é imparcial. Você tem um conjunto de crenças e valores, você tem uma série de coisas por trás ali da formação do seu caráter e da forma como você se expressa, que vão dar um caráter opinativo na forma como você vai escrever. Não existe nada neutro. Nem as amizades, nem as relações. Como é que você vai dar uma informação neutra, gente? Sim. No momento que falou isso foi o Luiz Ernesto Lacombe, e eu acho ele um profissional extraordinário, porque ele consegue se ater ali ao fato. Mas todo mundo sabe que ele tem uma posição política. E para mim é isso. Eu não sou contra, por exemplo, um jornalista falar eu sou comunista, Lula livre. Infelizmente ele está livre agora, espero que não por muito tempo. Que saudades daquela época que ele não estava. Mas assim, não tem problema. Eu acho ótimo a pessoa falar assim, eu sou de esquerda, eu sou filiada ao sei lá, ao PT, ou sei lá, não tem problema. Se for o ambiente, é claro, que nem você vai falar de jornalismo esportivo, não tem porquê também você falar que você é filiado ao PT ou ao PL, né? Não tem porquê, é totalmente fora da realidade. Mas você vai dar uma informação, não tem problema ficar claro. Você não precisa falar, mas não tem problema. Olha, o jornalista que, né, segundo os seus valores ali, deu uma informação até aqui. E vem um outro ali e completa. Seja ele do Globo, seja da Gazeta do Globo, seja da Revista Oeste, seja do Estadão, do Correio Brasiliense. Mas não tem problema. Agora, não dá para você falar, eu sou imparcial e o que eu estou dizendo é verdade. Por quê? Quem te otorgou o poder de determinar o que é verdade? Entendeu? Eu estou vendo a verdade de um ângulo aqui. Mas o Gabriel está vendo de outro. Qual que é o problema do Gabriel também ter o jornalzinho dele ou o Instagram dele e ir lá e falar? Ah, mas isso aí é fake news. Por quê? Porque você diz que é fake news? Quem que te otorgou esse poder? Ah, mas eu sou jornalista. Aí. E as pessoas gostam do meu café, inclusive o Bolsonaro gosta do meu café de manhã. Eu vi, eu acompanhei ela. Assim, algo que não estava no script aqui, mas que me intriga bastante é a respeito dessa autonomia e que as pessoas têm de decidir se isso é certo ou se isso é errado, de acordo com os seus valores, e o poder que o jornalismo tem, né, que o comentário tem, de orientar as pessoas nessas decisões, ou como enxergar. Bem o que a gente está falando aqui sobre essas facetas, né? Sobre os ângulos e perspectiva que nós enxergamos as questões. Como é que é isso para você? Assim, quando você vai falar de algo, como você coloca, e você deixou muito claro assim, os seus valores, os seus princípios, né? Como você enxerga assim, que o outro lado, a pessoa que vai receber essa informação, esse comentário, como é que é isso para você? Olha, eu não gosto de pensar em mim ou em qualquer outra pessoa que está se comunicando como alguém que impõe algo. Certo. Então, eu gosto de ser a pessoa que tem essa liberdade de falar. E se a pessoa quiser ouvir, quiser acatar, quiser acreditar, show. Mas confere antes, porque eu posso estar falando alguma besteira. Legal. Eu erro no que eu falo. Uma vez eu dei uma informação que se eu não tivesse voltado atrás, alguém poderia me processar, porque eu estava falando uma mentira absurda. Aí eu falei, não, peraí, não foi esse cara que falou isso, não foi eu. Pelo amor de Deus, gente, brincadeirinha e tal, tava ao vivo. Podia ter arrumado um problema. Sim, então, assim, se a outra pessoa quiser acreditar, confere. Eu sou defensora disso. Vai lá e confere o que eu tô falando, beleza, ótimo. Se não, show. Não enche o saco. Ah, se tá num comentário lá, beleza. Fica à vontade. Tá no comentário de uma rádio ou de um podcast como esse aqui, do canal do YouTube. No meu Instagram, que é aberto, então vai lá, enche o saco lá. Talvez eu te bloqueie, mas você tem essa liberdade, eu tenho também. Ótimo. E não dá eu querer impor. Eu não acho isso certo. Exemplo disso até com pessoas da minha família. Fala, olha, eu penso assim, eu trabalho, né, nisso aqui. E sempre tem algum parente que faz as perguntas do apocalipse. E o Bolsonaro? E o Lula? E o Gustavo Gaia? E os namoradinhos? Poxa, tia. Faça essas perguntas sério. Mas brincadeira, né? Eu gosto de pensar na liberdade, Gabriel. Eu não gosto de ser essa pessoa que eu não sou professora de ninguém, sabe? Tem tanta coisa para aprender, tem coisa de 2 anos atrás que eu fico, gente, como eu era ridícula, sabe? De ontem, gente, por que eu falei aquilo? Entende? Então, a outra pessoa quer acatar? Ótimo. Não quer? Tá bom. Excelente. Legal. Tem uma pergunta no Instagram, o pessoal mandou. Nossa, grande audiência. Nossa, audiência. Aí, milhares. Perguntou se você poderia indicar algum Instagram ou alguma outra rede de informação, alguma página sobre política onde tem informações que sejam reais. Eu gosto do ranking dos políticos. Se a pessoa quiser anotar, porque é um grupo... Tem o arroba deles? É arroba ranking dos políticos.
eles fazem uma análise de, assim, quem gostar de dados, que é o meu caso, de ser minucioso, assim, quanto que cada deputado gasta, quanto que eles têm passaporte diplomático, com relação ao projeto tal, qual foi a votação, como é que ele se posicionou. Então, eles têm uma análise completa, de esquerda, de direita. Então, você quer uma informação ampla, política e econômica lá, eles têm também. O ranking dos políticos eu gosto. A nível informativo, deixa eu ver aqui, eu consumo muito Conexão Política, Revista Oeste, Gazeta do Povo, tem um jornalista também, eu não sei se ele tem algum posicionamento político, mas ele faz alguns textos que eu considero que são legítimos dentro da abordagem que ele escolhe. É o Paulo Capelli, se eu não me engano. Ele é da Metrópolis, ele tem uma coluna muito boa. Eu adoro. Eu acho que ele dá uma informação. É o da Barba Branca? Não, eu acho que ele não tem. Gente, eu tenho ele no meu WhatsApp aqui, depois eu vou Beleza, legal. E assim, então eu gosto de consumir tudo. Então, a nível de informação, eu tenho esse jornalista, Conexão Política, Gazeta do Povo, Revista Oeste. A Brasil Paralelo tem feito um trabalho informativo também, apesar que eles, questão de conteúdo histórico, filosófico, eles são muito católicos, então você tem que fazer um filtro se você for protestante, que é o nosso caso. Uhum. Então você faz um filtro lá, senão depois você vai querer rezar um rosário lá depois de cada vídeo. Não dá, né, galera? Mas eu gosto do trabalho deles também, consumo também pra caramba. Tem o canal de Brasília também, eu gosto do que eles fazem, eles são totalmente independentes. Então, acho que é importante, você consuma o que for possível. De vez em quando dá uma olhadinha nos outros jornais também. Mas assim, de pessoas eu gosto muito da Bia Kicis, eu gosto um pouco do Gustavo Gaia e tal também. Só um pouquinho. Só um pouquinho, sim. O Gustavo, ele, principalmente no YouTube, ele é muito mais informativo no YouTube do que no Instagram. No Instagram a gente tenta trazer mais o conteúdo do mandato, né? Além de ter as brincadeirinhas, que ele é uma pessoa descontraída. Então, lá tem mais informação a respeito do mandato dele, no Instagram e nas outras redes. Mas no YouTube ele dá informação ampla. Então, gosto do canal dele para questões informativas também. Nem sempre eu assumo para ele, mas eu assisto todos os vídeos dele. Ele pergunta, se não assistiu meu vídeo, pra quê? Ele fica bravo comigo. Mas ele tem um canal informativo muito bom. O Lacombe tem o 4x4 também, o canal deles é muito bom. Tem a Camila Abdo, que é uma jornalista independente também, uma grande colega de profissão, em quem eu tenho assim, uma grande referência, ela é de São Paulo. Nossa, ela é extraordinária no trabalho dela de comunicação. Acho que eu me lembro, assim, que eu consumo mais são esses. Sim. Então, vale a pena. Daqui de Goiás tem o da Ravena, na Rádio Sucesso. Tinha um programa também do Wesley Soutinho, que era na Rádio Sucesso também, mas ele está fazendo só os fins de semana agora. Aí depois, acho que é isso. Mas aí a Rádio Sucesso não tem no YouTube? Tem no YouTube, tem. Eu não sei se eles estão colocando recortes no Instagram. Tem o do Thiago Humberto também, que ele está na Rádio Bandeirantes, ele tem uns debates, às vezes, no programa dele. Sempre ele gosta de dar os dois lados também, vai uma pessoa de esquerda, vai uma pessoa de direita. Então tem o Thiago Humberto da Rádio Bandeirantes também, eu admiro muito o trabalho dele. Papo Aberto também, Portal Anápolis, se quiser umas notícias mais regionais, tem o Papo Aberto, o Portal Anápolis. Quiser notícia do interior do estado, Portal Uruaçu, eu também conheço uma pessoa que escreve para lá. E aí, assim, todos esses, muitos desses são de amigos meus, checa, faz sua apuração você também. Legal. Às vezes até eu falo, você está escrevendo fake news aqui no seu portal, tá? Mas, checa tudo. Então, até esses que têm um pensamento parecido com a gente, que o Gabriel falou. Tá, mas e aí, Revista Oeste? E a outra parte? É isso. Mas eu, particularmente, gosto bastante desse. Fechou, obrigado. Muito. Deu uma resposta. Agora, Amanda, a gente sabe que você recebe, por estar junto com o Gustavo Gaia, né, recebe também ataques de associação, né? A gente até deu uma olhada no seu Instagram, né? Eu já acompanho tem um tempo, mas eu sempre olho os comentários de algumas postagens que você faz, que o Gustavo faz, e sempre tem a galera que ataca muito, né? Tirando isso, tirando os ataques, que também são ruins, como que você, nos dias difíceis, no dia onde você, às vezes, acontece alguma coisa, alguma lei que você vê que aprova, isso acontece muito comigo, uma decepção, que eu vejo o rumo que está tomando o governo, está tomando o Brasil, você acaba ficando decepcionado, ficando meio triste. Como que você encontra força para continuar animada, continuar alegre como você é, continuar trabalhando em dias difíceis? Primeiro, eu sou pobre. Eu preciso de dinheiro, então tem que sacudir a poeira, levantar a cabeça e bora trabalhar, que independente da situação do Brasil, você tenta ganhar dinheiro. Mas assim, para descontrair. Primeira coisa, comentário de Instagram, gente, eu nem conheço as pessoas.
No meu particular mesmo, eu acho que foram poucas as vezes que eu vi alguma coisa. Nos do Gustavo tem mais, o pessoal é muito pesado às vezes nas palavras. Tem coisa que afeta ele, tem coisa que não. Mas a gente defende liberdade, inclusive, para a pessoa não se tocar. Se chegar a um nível jurídico, difamatório, medidas serão tomadas. A gente tem uma justiça para isso, né? Então, se eu me sentir ofendida numa esfera jurídica, vou acionar um advogado bom ali, Vitor Hugo, propaganda pro meu amigo. Faz alguma coisa aí e me ajuda. Beleza. Então, agora, comentário de Instagram, gente, eu juro que os meus amigos comentam as minhas coisas, eu custo responder. Então, é uma coisa que não me afeta, porque eu não conheço as pessoas. Estão me xingando na internet aqui. Mas amanhã cedo eu vou ter que levantar, vou ter que tirar o tapete da máquina, catar o cocô do cachorro, lavar vasilha, fazer compra, e não vai mudar nada na minha vida. Então, é uma coisa que para mim é irrelevante. Teve uma publicação que o Gustavo fez, foi quando minha mãe faleceu. Algumas eu li lá, falei, gente, será que as pessoas não pensam nem nisso? Teve uma galera lá, se era bolsonarista, tinha que morrer mesmo. Falei, poxa, Eu vi. não precisa, sabe? Sim, como eu falei, eu atribuí a mesma regra. Doeu, lógico, que era minha mãe. Falei, que pessoa idiota. Eu não faria isso com sua mãe, mas é uma questão de educação. A minha mãe deu educação, talvez a sua não tenha te dado, tudo bem. Mas, assim, a mesma regra. No outro dia eu tive que levantar, tirar o tapete da máquina, catar o cocô do cachorro, dobrar a coberta, escovar os dentes. E essa pessoa nem sei quem. Então, Se for no Instagram fechado com 200 seguidores. Arroba, underline, não sei, não, esse é o arroba do meu primo. Underline, cacto, folha, sei lá, que coisa ridícula, sabe? Às vezes é uma conta fake, a pessoa não tem coragem de se expor. Agora, se fosse, vamos supor, eu tô caminhando na rua, tô descendo aqui até 4, uma pessoa me agredir, me atacar, aí é diferente, mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Já aconteceu com o Gustavo, quebraram o carro dele e tudo, mas graças a Deus comigo... Ele tá no nível de exposição muito nacional, né? Maior. E, querendo ou não, se fosse tratado ao alcance que ele tem, depois o Nicolas ali de pessoa que se posiciona, ele tá... Tem um grupinho, né? Tem ele, o Marcelo Barra, tem a Bia, a Carol Detone, mas respondendo a parte de onde eu encontro força, a primeira coisa é no Senhor. Falar assim, Deus, olha a situação que tá o Brasil. Direto eu me pergunto, Senhor, o Brasil tá vivendo um juízo? Por quê? O que a gente fez, sabe? A Inglaterra parece que estão tranquilos. Por que o Brasil, meu Deus, o que a gente fez para eu estar vivendo esse juízo eterno e tal? Mas acho que é Provérbios que diz que quando a nação está em pecado, está em problema, o Senhor levanta governantes injustos, corruptos, para que aquela nação seja tratada. Aí nisso é que eu me preocupo. Falei, Deus, pelo amor de Deus, ajuda a gente a se endireitar, porque a gente está cansado de viver o Brasil, o país do futuro que nunca chega. Mas uma coisa que eu, Amanda, faço é me abster. Gabriel, eu trabalho com isso o dia todo. Ainda vem minha tia. Como é que tá o Bolsonaro, Lula? Uma dica, tia. Vamos falar de flores. Eu gosto de flores. Me distanciar, de verdade. Eu não assisto jornal. De vez em quando, nesse período, eu passei um período em casa recente, aí eu assisti todos os dias o Jornal Nacional, porque eu queria fazer um estudo de causa de como é que eles constroem a pauta. E tem um roteiro, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu não consumo jornal. Eu não fico vendo jornal o dia todo no Instagram. Sabe o que eu vejo no Instagram? Meme. Já trabalho com isso o dia todo. Se eu ficar vivendo naquilo ali, eu entro numa bolha de neura. E se eu for analisar todos os problemas do Brasil, SUS, segurança, insegurança jurídica, censura, perseguição política, eu vou ficar doida? Então, já estou inserida naquele contexto ali até o talo, até o último fio de cabelo. Então, quando eu paro para sair daquele ambiente, eu saio. E foi um processo para aprender isso. Antigamente, eu ficava assim. Meu Deus do céu, olha aquela resolução da STF. Meu Deus do céu, olha o que a Carminha você falou. Meu Deus do céu, a Agenda 2030. 30, meu Deus. Sabe? Mas hoje em dia, sabe por quê? Porque isso é terreno. Sim. É terreno. Sim. E seja no Brasil, nos Estados Unidos, onde eu estiver, é claro que o Brasil tem os níveis extras, né? Meu Deus do céu. Mas vai ter problema. Isso aqui é terreno, vai passar. É uma coisa que me traz a esperança, que quando as pessoas me perguntam, nossa, mas essa ditadura, não sei o quê. Gente, cadê o Alexandre o Grande? Cadê Robespierre, que foi um grande, infeliz líder na Revolução Francesa, que para mim é uma das maiores desgraças da história da humanidade, é a Revolução Francesa. Ali nasceram coisas terríveis que influenciam o Brasil negativamente até hoje. E o mundo todo, mas parece que a gente gosta de absorver coisa ruim, que é uma beleza, né? Cadê essas pessoas? Stalin? Cadê?
toda tirania, todo ditador está sujeito à soberania do tempo. Eles vão cair. Não estou desejando a morte de ninguém, mas é um fato. Eu vou morrer um dia. Né? Essas pessoas também vão. E a ditadura passa. Entende? Mas é terreno. Então a minha esperança está nisso, que a gente está aqui, mas a gente não é daqui, e o Senhor vai voltar Maranata, que eu estou um pouco cansada, mas vai passar, sabe? Sim. O Nicolas tem uma frase legal disso, né, que o presente é deles, mas o futuro é nosso. A gente não sabe quanto tempo é esse futuro, 10 anos, 30 anos, mas vai passar. E a nós que temos coragem de vir aqui, de fazer um podcast, ou de gravar um vídeo no celular, ou de ir para uma tribuna, numa casa legislativa, é combater o bom combate. Né? Aonde tiver espaço, onde tiver oportunidade, vai lá e faz a defesa da sua fé, vai lá e faz a defesa dos seus princípios. Vocês não são pais ainda, né? Não. Também não, mas vai lá, defenda os seus sobrinhos, que é o meu caso, briga com aqueles meninos assim até mesmo. E se a pessoa quiser ouvir, beleza. Tem ali um momento com ela, prega ali para ela, fala do evangelho, fala da liberdade que a gente precisa ter no Brasil, explica para ela o porquê que o Brasil, um carro, um Gol, que é o meu batido que está aqui embaixo, por que você está pagando tão caro num carro fuleira? Eu amo meu carro, mas é um carro comum, sabe? Eu sou grata ao Senhor por ter me dado, mas é um carro comum. E você paga muito caro, sendo que nos Estados Unidos é menos da metade do valor, um carro melhor. Explica para as pessoas, se informa, para informar outras pessoas. E seja paciente, porque a mudança não cabe a mim. Eu consigo mexer na minha casa, conversar com meu pai, que graças a Deus a gente é tranquilo, não tem nenhuma intercorrência assim. Mas a mudança do Brasil não vai vir da Amanda fazer uma revolução e hastear uma bandeira e vamos, irmãos, lutar pela liberdade. Não vai acontecer. Eu sei que tem muita gente que acredita, né, nessa coisa mais revolucionária. O meu perfil é, se você tiver espaço, defenda, mas principal, cuide da sua casa. Quando você tiver filhos, cuida dos seus filhos, igual meus pais cuidaram de mim, graças a Deus. Eu tento ajudar minhas amigas com os meus sobrinhos, com os meus primos. De vez em quando eu vou lá numa que está postando negócio de Erika Hilton, vamos parar com esse trem, deixa eu te explicar o que é a escala 6x1, você está postando besteira. Uhum. E é isso. Quer ouvir? Ótimo. Não quer? Faz o seu. E esperar no Senhor, porque o Brasil sempre a dose é dobrada. Excelente, excelente. Bom, e falando sobre propósitos, sobre legado, o que você deseja deixar como um legado pessoal, um legado profissional nessa jornada que você está trilhando? Gabriel, eu espero que quando eu morrer eu tenha meu nome no viaduto. Legal, Eu gosto da ideia do viaduto, sabe? Sério, que Tem legal. um ali na São Paulo, não sei, vereador, não sei se é Laureano. Quem é esse cara? Não. Mas eu quero um viaduto. Para a pessoa falar, quem é essa pessoa? Amanda? Quero um viaduto. Eu espero passar para a história como alguém que combateu o bom combate, que tentou, que se esforçou para ser cristã, que não é fácil, que honrou os pais. Se eu falar nesse assunto, eu fico um pouco emocionada, mas eu consegui honrar minha mãe. Né? E o marido que ainda não tem, os filhos que eu ainda vou ter também. É isso. Se for numa posição grande, pública, também, se não, seja uma pessoa que estendeu o tapete direito. E é isso, eu não falo da minha mamãe. Sim. Eu posso falar o nome dele também, pessoal? Pode, por favor. Falando nisso, né, da gente pregar a verdade, tudo. O pastor sabe disso, eu contei isso para ele, para Rolando, mas eu preguei para minha mãe. Ela não era convertida ainda. Ela ficou doentinha, recente, antes de falecer. E aí, um dia eu estava deitada no quarto, falei, Deus, minha mãe chorando de dor, eu falei, Deus, o que eu faço? Como que eu vou ajudar minha mãe? Não consigo curar essa dor dela. Não dá para colocar a filha na minha perna igual eu gostaria. E aí, parecia assim, que meu coração ia explodir. Aí o Espírito Santo me contou, falou assim, se não for agora, vai ser nunca. Eu falei, putz, então um missionáriozinho melhor não, gente, porque, nossa, só eu e o Senhor sabemos, assim, a frota de caminhão de pecado que tem aqui dentro. Não estava apta nem um pouco. Mas aí eu orei, falei, Espírito Santo, faz, que eu não dou conta. Eu preguei para ela, e ela aceitou o Senhor, como Senhor e Salvador. E falei, cara, é isso. Né? E uma semana certinho depois ela faleceu no hospital. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca tinha vivido uma coisa tão triste na minha vida, mas glória ao Senhor, porque a minha mãe está salva, a minha mãe morreu como cristã, né? Ela morreu aqui, agora ela tem vida eterna. Então, no espaço que coube ali, se a vida acabasse hoje, se o Senhor voltasse hoje, cumpriu.
E através ali do funeral dela, 2 pastores, o nosso pastor pregou, outro pastor que é amigo meu, que foi meu pastor há muitos anos, também pregou. E sem eu pedir, sem eu falar nada, os dois evangelizaram, falaram ali de Cristo ali. Eu falei, tá todo mundo indesculpável aqui agora, esse mérito aqui é da minha mãe, coroinha, pedrinha na coroa dela. E isso enche a gente de esperança, sabe? Que mesmo nesses caos, nessa coiseira horrível toda que a gente vê, Alexandre de Moraes, um abraço, é um querido, tá fazendo um excelente trabalho aí pela democracia. Mas, assim, ainda assim, Deus é misericordioso, sabe? Aí, no momento mais triste da minha vida, foi um quadro difícil de ver, uma pintura triste, mas tem uma borda dourada, e a vida eterna, que foi coroada com o ouro do Senhor, sabe? E foi ver meu pai, ele no leito de UTI, amando a esposa dele até o fim, do lado do caixão dela, ele amando a esposa até o fim. Acho que no fim a vida é isso, sabe? Foi dessa experiência, eu falei, meu Deus, se eu puder levar a verdade do Senhor, fale do jeito que a gente é, pecador do jeito que nós somos, mas o Senhor possa fazer, sabe? E isso vale para a política, tentar imprimir esses valores em outras pessoas, sabe? Que não é a minha verdade, não é a liberdade econômica que eu gostaria de comprar um carro bom, igual nos Estados Unidos, ou de ter uma casa com mais facilidade, como outras pessoas têm, diferente aqui do Brasil, que é tudo mais difícil. Mas a liberdade principal é essa, né? De saber que isso aqui é eterno, que isso aqui não é eterno, que isso aqui vai passar. Igual uma ditadura passa, a do Brasil, outras passaram, a do Brasil vai passar também. Mas a verdade principal é que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É a nossa esperança maior, né? Exatamente. Porque quando a gente se trata de quando a gente consegue transformar uma vida, a gente não sabe quantas vidas essa pessoa vai conseguir atingir. Exatamente. Porque a gente conhece ela. Quando a gente leva a palavra de Deus para as pessoas, esse é o poder do evangelho, de transformar a vida da pessoa, transformar tudo que está em volta dela. Então, quão é importante a gente dar testemunho da palavra no ambiente onde a gente está. Se é um ambiente de jornalismo, é um ambiente, o meu ambiente, o ambiente do Gabriel, o nosso ambiente, a gente pode transformar uma vida. E tá na Bíblia, né? Que tem festa no céu quando a pessoa se converte. E às vezes é difícil. Difícil você se conter e não querer dar uma porrada numa pessoa que tá falando um absurdo do seu lado aqui. É difícil você conter suas emoções, a raiva, a ira, você não ter domínio próprio do jeito que você gostaria. E a pessoa, às vezes você queria pregar pra pessoa, mas aí seu testemunho acaba sendo uma bosta. Fica, nossa, gente, eu sou uma pessoa horrível, eu envergonho o nome de Deus na terra, não é possível. Graça, não é pela gente. Então é isso que traz conforto, isso que me trouxe, me deu aquela coragem no momento que eu precisei orar com a minha mãe, pegar. E daí eu até perguntei, mãe, vamos, a senhora quer fazer oração para aceitar Jesus? Ela, não, eu já aceitei. Eu pensei, graças a Deus. Vamos só falar aqui, tranquilo e tal. E a partir dela, outras pessoas, que talvez eu, pelo menos, nunca tinha tido a oportunidade de falar de Jesus para elas, mas essas pessoas, não sei o que. Eu falei, não, mas a minha mãe aceitou Jesus, então eu tô tranquilo. A pessoa, é mesmo, que bom, mas às vezes a pessoa nem sabe o que é. Eu falei, é isso. Sabe? E a semente é essa. Meu papel não é empurrar, mas é o Espírito Santo convencer isso. Vale para o evangelho, vale para a política e para passar esses valores para outras pessoas também. Então, se tratando já de toda essa experiência né, que você já tem de vida... Gabriel, o povo acha que eu sou velho? Não, mas a gente já Tem tanta viveu... experiência assim. Já quebrou a cara um pouquinho já. Detalhe, né? É interessante essa história que você falou de chegar lá uma carta de rescisão de contrato, porque essa é a opinião que você deu, sabe? Eu me fiquei imaginando como que eu agiria, né? Eu falo assim, cara, mês que vem eu preciso de dinheiro. Eu tinha acabado de comprar um carro, tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha colado grau numa semana, na outra, praticamente outras, na verdade foi 2 meses de intervalo. Falei, nossa, e agora? Pandemia. Falei, nossa, e agora? Eu vou fazer. Bate o desespero, né? Bateu. Porque detalhe, você fica mais forte, você se enfraquece com essa notícia. E a gente que é pobre não tem escolha, né? Tem que ficar pobre, tem que ficar fraco, mas tem que dar um jeito. Dá teu jeito, velho. A vida vai continuar, como você deixou claro aqui. Vai fazer alguma coisa. Resolve essa treta. Se vira. Se vira. Né? Então, dá um conselho para quem quer começar na comunicação, tanto para as pessoas que gostam da área do jornalismo, querem ingressar, quanto para as pessoas que querem começar a comunicar com o celular e a internet, que é a liberdade que a gente tem hoje. Quais os conselhos hoje que você dá para essa pessoa para ela começar de um jeito legal? Para o pessoal no celular, meu conselho é limpa a câmera, gente, além disso aqui, ó, sujo. Você pode ter um iPhone 16 Pro Max Ultra Blaster com Starlink, limpa a lente da câmera.
Aqui, ó, não tem dificuldades. Pega aqui, limpa aqui, ó, bonitinho aqui, ó, filma. Acabou. Então, assim, seja com celular simples, com celular mais potente, faça, sabe? Se você está defendendo algo, é o conselho que o Fred e o Gustavo me deram. O que você está defendendo é verdade? Então, vai se informar para saber se você está defendendo a verdade mesmo. E ainda assim, pessoas mais experientes cometem erros, tá? A gente está falando, o Gustavo tem milhões de seguidores no mundo todo. E ainda assim, às vezes, ele comete alguns erros, algumas gafes, né? Alguns processos, mas ele começou. Eu não acho que eu estou apta ainda para dar esse nível de conselho, mas eu aprendo, ele tem sido meu professor esses anos todos, e eu sei que de outras pessoas também. Mas é isso, começar. Mas o que você vai defender é verdade? Você vai se informar antes. Você quer começar? Começa, limpa a câmera do celular, vamos repetir, é muito importante isso, limpa a lente da frontal também, não é só aqui atrás, a filmar aqui, limpa da frontal também. Faça, não tem muito segredo. E a habilidade, ela vem com o tempo. Se você me falasse, assim, 5 anos atrás que eu ia ter que fazer um podcast, talvez eu não teria, assim, a facilidade de a gente sentar para conversar, talvez eu desse uns brancos e ficasse assim, Então, você desenvolve postura, você aprende a trabalhar melhor, você aprende a não agredir a pessoa do seu lado quando ela pensa diferente de você, igual já quis fazer algumas vezes. A gente fala assim, mas que merda que você tá falando, cara, vai embora daqui, por que te convidaram pra essa rádio? Sabe? Começa. Legal. Começa, se informa e limpa a câmera, sabe? E se você tiver a oportunidade de crescer e você quiser continuar, não precisa dar moral para outras pessoas, seja seu maior crítico. Eu sou muito crítica, a gente estava comentando nos bastidores, eu odeio ouvir minha voz. Provavelmente, quando eu for assistir isso aqui, depois, vai ser uma tortura para mim. Gente, que bosta. Gente, para que eu falei isso aqui? Não tinha nada a ver. Isso é normal. Mas antes de ouvir crítica de outras pessoas, se critique. Não, peraí, eu errei, mas uma coisa que eu aprendi. Eu vou errar, em qualquer situação, em qualquer nível de profissão, você está sujeito a isso. Não o médico, né? Para eles dá uma pandemia maior, né? Aí é ruim. Mas tudo a gente vai errar. Vai lá, tenta corrigir. Você vai fazer o quê? Não tem como você voltar no tempo, igual o STF acredita, que tem como você financiar um golpe, né? Tem um negócio aí, mas nada a ver. A intenção, né? A intenção já. Tem uma galera aí que não curou o crime da viagem no tempo. É triste isso aí. Ah, mas você nem estava lá, nem era deputado, mas financiou o 8 de janeiro como deputado. Poxa vida. Só muito criativo mesmo. Parabéns, viu? É isso, gente. Isso faz. Excelente. Sabe? Não tem muito segredo. A primeira live que eu fiz foi a convite de um amigo Jamie. Hoje ele é vereador, fala muito bem e tudo. Mas na época a gente não sabia fazer. Ele trabalhava num banco. Ele, você não quer fazer uma live, não? Eu falei, quero, tremendo. Aí eu peguei o microfone, pensei com esse aqui preto. Eu falei, a gente tá aqui em frente a... Assim, ao vivo. A placa aqui, ó, Polícia Federal, manifestando pela... aí eu fui ler os cartazes. Dita toga, sabe? Hoje em dia, talvez eu teria estudado a pauta melhor. Teria me preparado. Ainda assim, sujeita a erros, mas você aprende. Uma vez ele me ligou, também eu estava na faculdade, ele, Amanda, você consegue fazer um programa de rádio, ancorar? Eu, sim, nunca tinha pisado numa rádio. Você consegue, já fez? Eu, sim, mentira. Não, dou conta de fazer. Aí levei minha melhor amiga comigo, se eu fizesse alguma besteira, passasse mal, vomitasse ao vivo, ela ia me ajudar. Falei, amiga, pelo amor de Deus, vamos lá comigo, eu nunca pisei numa rádio. Ela, como é que você vai fazer? Eu falei, não sei. Aí eu orei antes, Senhor, tem misericórdia, Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. E fui lá, ancorei o programa. Gente, o programa ficou horrível. Eu odeio esse programa. Meu cabelo estava feio, a minha blusa não tinha nada a ver com a cara. E, nossa, meu óculos era maior que a minha cara. Por quê? Sabe, é isso. A gente começa, limpa a depois câmera. melhora. Limpa a câmera. É bem isso, né? A gente começa, depois melhora. Pra mim, o negócio da câmera é essencial. Legal. Antes de pensar no microfone caro, limpa a câmera. É isso. Amanda, bate-papo excelente. Obrigada. Muito obrigado por sua presença aqui. Turma, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Legítimos. Estamos aqui com a Amanda Caixeta, nos contando um pouco aí dos bastidores da política. É uma pessoa que tem vivido a comunicação, os bastidores do poder, né? Enfim. Mas espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nas redes sociais. Sigam aí, vai estar o link para o nosso Instagram, o Instagram da Amanda. Não é? Nos sigam também ali no YouTube.
E mande para nós também temas que vocês querem estar acompanhando e aprender desse bate-papo aqui, bem descontraído. Fechou? Biel, Matos. É isso, gente. Obrigado. Quero deixar um pedaço contigo, Amanda. Uma mensagem final para todo mundo assistindo ali. Tem cerca de uns 15 a 20 milhões de É isso, gente. telespectadores Obrigada. ao vivo. Deixa uma mensagem final pro pessoal. Agradeço a oportunidade, tá? Sim, legal. Não, gente, obrigada, tá, pelo convite. Gabriel, difícil audiência esquecer os Os nomes. nomes. Tá? Parabéns por vocês terem tido essa iniciativa, né, de, para além das atribuições que vocês já têm como maridos, como pessoas que trabalham, que têm que levar o sustento para casa, aguentar as dificuldades do dia a dia, mas ainda assim se expuseram, estão colocando a cara a tapa. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns ao pessoal que abriu as portas aqui, que ofereceu toda a estrutura. Obrigada a essas pessoas também. E meu conselho é uma dificuldade que eu tenho, é tentar ser humilde. É uma situação que eu tenho aprendido com a morte da minha mãe. A ajuda, ela vem de onde a gente menos espera, né? Legal. E precisa. Às vezes, a gente tem que abaixar a cabeça, fazer silêncio. Mesmo quando você é uma pessoa que fala, tem momentos que você tem que ter silêncio, mas também tem a hora de falar. Peça ao Senhor para te ajudar a ter discernimento. Qual é o momento de escalar e qual é o momento de falar. E que quando o momento de falar chegar, que você esteja preparado. Então, se informe, busque. Se você é uma pessoa que quer fazer algum curso na comunicação, seja jornalismo ou outros que já existem, se informe. Você vai precisar passar por uma faculdade onde as pessoas não vão concordar com você se você for conservador, não vão concordar com os valores da sua fé, que já aconteceu comigo em sala de aula. Você vai ser confrontado. Você pode não ser um aluno mais nerd, mais CDF, mas se esforça para pelo menos conseguir se preservar. Né? E se atenha ao que é mais importante. Se hoje se eu, Amanda, não tivesse profissão, se eu não tivesse meu carro batido, que eu custei pagar ali fora, o que eu ia fazer? O que eu ia ser? Talvez, né, seria diferente, mas eu ainda teria meu pai, ainda seria filha da dona Rosa, do seu Kleber, ainda teria meu cachorro Teófilo lá em casa, eu teria meus amigos, e os valores estariam preservados. Então, não é o que a gente tem, é quem está com a gente na jornada, sabe? Vamos tentar preservar essas pessoas e tem que ter um pouquinho de humildade para isso. E é um exercício que eu tenho que fazer, é difícil, mas isso vai para a profissão e vai para a vida também. Excelente. Obrigado. A gente agradece, Amanda, você ter dado nosso convite. Né? Eu espero que depois a gente marque outros com outros temas, né? Tanta coisa pra gente conversar. Bom, quero falar mal de outras pessoas então, também. Né? A gente marca alguns temas mais específicos pra gente conseguir, né, discutir opinião aqui. Vai ficar bem legal. Vai ser bom. Mas obrigado, tá? Gente, com Deus. É isso. E até o próximo. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de mandar esse link para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas que vocês creem que vão aprender algo aqui com a gente hoje. Sigam nossas redes sociais no Instagram, Xsiri no Instagram, XSEED. É bem... Se você conseguir escrever isso, você vai achar, é certeza. Foi legítimos, né, cara? E o Instagram do podcast Legítimos, tanto no Instagram né, e no YouTube também. A gente também sempre posta o episódio lá. Só digitar lá Legítimos que vocês vão achar. É isso? Obrigado, até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.